E aí, a questão do dízimo, será que ainda é uma obrigação para os cristãos hoje em dia? Olha, essa é uma pergunta que gera muita, mas muita discussão. E para a gente tentar entender melhor esse tema, vamos mergulhar fundo numa análise que percorre a Bíblia do começo ao fim, traçando uma linha do tempo para ver se a gente chega a alguma conclusão. Pois é, essa é a grande questão, né? Para muita gente, a resposta é um sim na lata, sem nem piscar. Mas para outros, a história é um pouco mais complexa. E a análise que a gente vai seguir aqui sugere justamente isso, que a chave do mistério não está em um versículo solto aqui ou ali, mas em olhar para a jornada inteira, sabe? Para a narrativa completa da Bíblia. E o ponto central dessa análise que a gente está vendo é exatamente este. A resposta está na cruz. A ideia é que a cruz de Cristo funciona como um verdadeiro divisor de águas, sabe? É aquele ponto de virada onde a antiga aliança, com todas as suas leis, seus rituais, foi, digamos, cumprida, abrindo a porta para uma coisa nova. A nova aliança da graça. Vamos ver como essa linha de raciocínio se desenrola. Então, vamos começar do começo mesmo, bem lá atrás, antes até de existir a lei de Moisés. A análise vai lá nos primeiríssimos exemplos de dízimo na Bíblia, com os patriarcas, para a gente entender qual era a ideia original por trás dessa prática. Olha só, esse aqui é o primeiro registro de dízimo em toda a Bíblia. A cena é a seguinte: Abraão, que a gente depois vai conhecer como Abraão, está voltando de uma batalha que ele venceu. No caminho, ele encontra essa figura, Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E aí o texto diz isso: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? E aqui tem um detalhe curioso, que a fonte aponta, que está na tradução do texto. Repara só, em versões mais antigas, como a ACF, fica bem claro. Abrão deu-lhe o dízimo. Mas em algumas traduções mais novas, o nome Abrão some, fica só e deu-lhe o dízimo. A análise diz que, embora todo mundo entenda que foi Abrão quem deu, essa pequena mudança já cria uma pontinha de ambiguidade. E o ponto aqui é mostrar como esses pequenos detalhes no texto podem fazer diferença na hora de interpretar. Então, vamos resumir a análise sobre esse dízimo do Abrão? Basicamente, são dois pontos-chave. Primeiro, foi um ato 100% voluntário. Não tinha nenhuma ordem de Deus mandando ele fazer aquilo. Foi um gesto espontâneo, único. E segundo, e isso é muito importante, o dízimo que ele deu veio dos despojos da guerra, como o livro de Hebreus confirma, e não da sua renda ou de seus bens pessoais. Isso já cria uma diferença gigantesca para a ideia de um dízimo regular e obrigatório sobre tudo que se ganha. Agora, vamos pular para o segundo grande exemplo dos patriarcas, Jacó. A situação dele era bem diferente. Ele estava fugindo do irmão e numa noite ele tem aquele sonho famoso da escada que ia até o céu. Quando ele acorda todo impactado, ele faz este voto, prometendo dar a Deus o dízimo de tudo o que recebesse. Só que a interpretação da fonte aqui é bem direta. Isso não é visto como um ato de adoração pura. É mais uma barganha com Deus. É só olhar as condições que Jacó coloca. Se Deus for comigo, se Ele me guardar, se me der o que comer. É um monte de sina. A análise classifica isso como um exemplo do que não fazer, porque Jacó está tentando negociar, colocar condições para receber uma promessa que Deus já tinha feito para ele de graça, sem pedir nada em troca. Bom, agora a gente vai dar um salto de centenas de anos na história. A gente sai dessa era de atos voluntários e entra num momento completamente diferente. Aqui, o dízimo deixa de ser algo espontâneo e vira uma instituição formal, parte da lei de Moisés, um sistema de regras criados especificamente para a nação de Israel. E essa tabela aqui é ótima para mostrar uma coisa que muita gente não sabe. O dízimo na lei de Moisés não era só dar 10%. Era um sistema, gente, um sistema bem complexo, com vários dízimos diferentes para várias coisas diferentes. Tinha um dízimo que era só para sustentar os levitas, tinha outro dízimo que a própria pessoa que dava comia numa festa para Deus, e ainda tinha o dízimo que ia para a casa do tesouro para manter o templo funcionando. E não para por aí. A cada 3 anos tinha mais um dízimo. E esse tinha um propósito social claríssimo. Ele era armazenado nas cidades para ajudar os mais necessitados. Os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Era, na prática, o sistema de bem-estar social daquela época. Ok, agora a gente chega no ponto que todo mundo quer saber, né? O que Jesus falou sobre o dízimo. Mas, para entender o que ele disse, a fonte que a gente está seguindo argumenta que a gente precisa, primeiro, entender o mundo em que ele vivia. O contexto é tudo.
E essa aqui talvez seja a fala mais famosa de Jesus sobre o assunto. Ele está dando uma bronca nos fariseus porque eles eram super rigorosos, dizimavam até a hortelã, o temperinho, mas esqueciam do mais importante, a justiça, a misericórdia, a fé. E aí ele manda essa: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Parece que ele está batendo o martelo e falando, tem que dizimar, certo? Pois é. Mas a análise que a gente está vendo diz que a chave para entender isso é, de novo, o contexto. Para a gente entender a fala de Jesus, a fonte traz esse conceito que é fundamental. Jesus nasceu sob a lei. O que isso quer dizer? Que, como um judeu vivendo antes da sua morte na cruz, ele estava sujeito à lei de Moisés. A lei ainda estava valendo, com força total. Então ele viveu em obediência perfeita a ela. Ele não podia simplesmente chegar e falar, gente, essa lei aqui não vale mais, porque a missão dele era justamente cumprir essa lei primeiro. E olha que interessante, mesmo obedecendo à lei, Jesus já começava a mudar o foco das coisas, a criar uma nova ordem de prioridades. Sim, o dízimo era parte da lei que estava em vigor, mas ele deixava muito, muito claro que as coisas do coração, como a justiça, a misericórdia e a fé, isso sim era o mais importante da lei. Ele já estava, preparando o pessoal para uma nova maneira de se relacionar com Deus. E é isso que nos traz para o ponto alto do argumento. Se Jesus viveu o tempo todo debaixo da lei, a grande pergunta é: o que mudou quando ele morreu na cruz? Bom, a fonte defende que aquele foi o momento em que a ordem antiga foi cumprida, finalizada e uma nova aliança começou. E a chave para entender tudo isso, segundo essa análise, está numa única palavra que o próprio Jesus usou: cumprir. Ele não veio para rasgar a lei, para jogar tudo fora. Ele veio para ser a realização final e perfeita dela. E isso levanta a pergunta, mas o que exatamente foi cumprido e o que ainda está valendo? E este slide ajuda a gente a visualizar uma distinção teológica que a fonte considera fundamental. Pensa assim, de um lado a gente tem a lei mosaica, com suas 613 regras para Israel, coisas como rituais, sacrifícios e, claro, o sistema de dízimos. Essa parte, segundo a análise, foi cumprida em Cristo. Do outro lado, a gente tem o Decálogo, os 10 mandamentos. Isso é visto como a lei moral de Deus, algo eterno que continua valendo. E com essa distinção em mente, o argumento se completa. Pensa comigo. O dízimo da lei existia por 2 motivos principais: sustentar os sacerdotes levitas e manter o templo físico, certo? Bom, na nova aliança tudo isso muda. O sacerdócio levítico não existe mais. Não existe mais um templo físico de pedras. A Bíblia diz que as pessoas que creem são, elas mesmas, o templo de Deus e sacerdotes para Deus. Então, se a base para a existência do dízimo da lei desapareceu, a conclusão dessa linha de pensamento é que a obrigação também desapareceu. E, para fechar esse raciocínio, a fonte usa essa advertência bem forte do apóstolo Paulo. A mensagem aqui é um alerta. Tentar se justificar diante de Deus voltando a praticar as regras da antiga lei é, na verdade, abrir mão da graça que foi conquistada na cruz. É como dar um passo para trás. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. Se a lei do dízimo foi cumprida na cruz, então, acabou a generosidade? Ninguém contribui com mais nada? Não, muito pelo contrário. O que se sugere é que o modelo mudou. A questão passa a ser: qual é, então, o padrão de contribuição na nova aliança? E a conclusão dessa linha de pensamento é que não se trata mais de uma regra, de uma porcentagem fixa e obrigatória. Se trata de uma generosidade que nasce de dentro, voluntária, alegre, sacrificial, uma generosidade guiada pelo Espírito. É a troca de um sistema de regras por uma resposta que vem do coração.